Vamos hoje orar e meditar na palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13. E traziam-lhe meninos para que lhe tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque do tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando nos seus braços, impondo-lhe as mãos, os abençoou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele amou, Ele perdoou, Ele acolheu. E naquele momento, com certeza, as crianças correram para os seus braços. E aqueles homens, os discípulos de Deus, repreendiam as crianças. Porém, Jesus, ao ver o coração do homem, ao conhecer a pureza de uma criança, a inocência de uma criança, a sinceridade do coração e o perdão que é existente em todos os momentos, ele fez uma comparação e disse: Em verdade vos digo que aquele que não recebeu o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrai nele. Deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E nós, muitas vezes, somos adultos na nossa maneira de pensar. Temos os nossos próprios conceitos, os nossos próprios pensamentos, as nossas ações que não condiz com aquilo que Jesus diz. E esquecemos de viver a pureza de uma criança, a inocência de uma criança, quando ama, quando perdoa, quando vive na tranquilidade e na dependência de um adulto. Precisamos verdadeiramente aprender a sermos como criança na presença do Senhor, a se derramar na presença dEle, ao ouvir a sua voz através da leitura da Bíblia, a entregar as nossas vidas e confiar inteiramente nele, a viver na pureza de uma criança, como uma criança espiritual, mas como adulto ao mesmo tempo, com as nossas responsabilidades, assumindo o nosso papel na sociedade, mas com o coração que representa a pureza de uma criança. Porque nós sabemos, como diz na palavra de Deus, lá em 2 Crônicas 16, 9, que os olhos do Senhor passam por toda a terra e Ele mostra-se forte para aqueles cujo coração é perfeito. E o coração perfeito é o coração semelhante ao de uma criança. Portanto, nessa noite, nós clamamos a misericórdia do Deus vivo, que nos dê a pureza de uma criança nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na maneira de perdoar e de viver na alegria como uma criança, na simplicidade de uma criança, no não se preocupar com o amanhã. A criança vive o momento, a criança vive a intensidade dos momentos. E nós, adultos, procuramos já nos preocupar com o amanhã, se a palavra de Deus diz que isso não nos acrescentará nada. Se a palavra de Deus diz que nós não devemos viver em ansiedade, mas lançar sobre o nosso Deus todas as nossas ansiedades. E a nossa oração hoje é clamar esse coração com a pureza de uma criança, com a inocência de uma criança, para que possamos correr aos braços do nosso Deus e descansar nele e viver com ele. E viver a plenitude da graça, do conhecimento da palavra de Deus, da dependência do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, crescer em maturidade espiritual. Nós precisamos ter um coração quebrantado, amável, puro e sincero como o de uma criança.
Por isso que hoje sofremos tanto, porque o coração dos homens é enganoso, como diz a tua palavra. Quem o conhecerá? Somente o Senhor sonda e conhece os nossos corações. Somente o Senhor, com a presença do seu doce e Santo Espírito, pode transformar o nosso coração, as nossas emoções e nos dar a graça de viver na plenitude do conhecimento e intimidade contigo. Portanto, Senhor, perdoa a nossa negligência, perdoa a dureza do nosso coração e te compadece de nós, nos dando a graça de vivermos em Ti. Assim, Senhor, nós entregamos a nossa oração a Ti e suplicamos o Teu favor a nos alcançar. E te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Curta e compartilhe essa mensagem.